Bom, estamos aqui com o nosso podcast, direto do estúdio da JR Produtora, recebendo a visita do deputado federal Leonardo Gadelha, do PSC da Paraíba. Deputado, inicialmente, meu boa tarde. Muito boa tarde, Tico. Meus cumprimentos a você, a Tairone, ao vereador Demir. Eu quero, de plano, parabenizar a JRT pela excelência das instalações. É algo que me impressiona muito positivamente, ver que aqui em São José de Piranhas faz um trabalho de tamanha magnitude. Tenho certeza que esse microfone há de ser uma grande referência para toda a região do Alto Piranhas paraibano. Registrar aqui também a presença do ex-vereador de São José de Piranhas, ao vivo, nosso Demir Ferreira. Deputado Leonardo Gadelha, bom, eu começo perguntando ao senhor quais as principais pautas de mandatos na sua atuação política no estado da Paraíba. Tico, acho que essa é uma pergunta extremamente relevante. Acho que um mandato parlamentar hoje tem que ser multifacetado. Há muitas frentes em que nós podemos atuar. Num primeiro espaço, nós temos que observar a função principal do parlamentar, que é legislar, que é fazer leis que possam fazer diferença, que possam impactar positivamente o dia a dia do cidadão de São José de Piranhas, da Paraíba e do Brasil. Mais recentemente, ficou muito ostensiva a possibilidade da gente canalizar recursos para os municípios do nosso estado. As emendas parlamentares ganharam uma dimensão muito grande. Hoje, na maior parte das vezes, elas são a principal fonte para que um município do interior da Paraíba, de qualquer outra região do país, possa fazer investimentos que impactem também positivamente a vida dos seus cidadãos. Eu acho que há alguns temas que merecem a nossa atenção. Penso eu que todo o Congresso Nacional precisa, nesse momento, eleger um inimigo, e esse inimigo, para mim, é a fome, a pobreza, o desemprego, o subdesenvolvimento. Essas chagas sociais, elas se intensificaram muito ao longo desses 2 últimos anos, em face da pandemia de Covid-19. E acho que não só eu, mas todos aqueles que hoje estão investidos de um mandato parlamentar, especialmente no Congresso Nacional, sejamos deputados federais ou senadores da República, precisamos estar juntos nessa guerra. Acho que esse inimigo comum precisa ser enfrentado. A gente precisa rapidamente vencer o desemprego, vencer a pobreza, vencer a fome que parecia extinta ou que parecia caminhar para a extinção em nosso país e que voltou nos assustando a todos. Precisamos fazer uma articulação, e aí acho que, independentemente da coloração partidária, independente do viés, da visão de mundo que cada um possui, todos nós precisamos estar emanados para encontrar soluções para tirar os brasileiros mais vulneráveis dessa situação que eu repito, se intensificou muito ao longo dos 2 últimos anos. Deputado, esse é o seu segundo mandato, O primeiro mandato. Na verdade, eu tenho uma situação singular. Nas 2 vezes em que tentei ser deputado federal, fiquei na primeira suplência. Em 2010, um fato curioso, eu fui o suplente mais votado da Paraíba e continuo nessa condição até hoje. Ninguém, naquela ocasião eu tive 74 mil votos, e ninguém, nem antes nem depois de 2010, com 74 mil votos, deixou de ser deputado federal. Em 2014 eu não disputei, em 2018 eu voltei a disputar o mandato e uma vez mais fui primeiro suplente. E dessa feita, com uma diferença mínima. Em termos percentuais, eu deixei de ser deputado federal por 0,02% dos votos do estado da Paraíba. Em termos nominais, nós estamos falando de 40 mil votos. Eu tive 60.800, o candidato que ficou imediatamente à minha frente teve 61.200. Mas nas 2 vezes, Deus foi extremamente generoso comigo. Entre 2011 e 2014, eu tive quase 3 anos de mandatos ininterruptos. Naquela ocasião, você há de se lembrar que o deputado federal Aguinaldo Ribeiro acabou sendo guindado à condição de ministro. Então eu fui deputado por quase 3 anos e agora, nesta legislatura, já estou assumindo pela segunda vez. Há cerca de 6 meses, num gesto de muita generosidade do deputado Rui Carneiro, se afastou por 4 meses para que eu tivesse um primeiro espaço. Naquela ocasião já pude canalizar recursos, já pude apresentar os meus projetos de lei, e aqui eu tento concatenar essa resposta com a da primeira intervenção, que eu lhe falava sobre os principais papéis do parlamentar hoje. E agora, mais recentemente, em função de uma licença por razões médicas da deputada Edna Henrique. Graças a Deus, o procedimento ao qual ela foi submetida foi muito bem sucedido, o prognóstico é muito bom, logo logo ela deve voltar a desfilar o seu brilhantismo no plenário Ulisses Guimarães, mas enquanto isso não acontece, eu tenho 4 meses para tentar uma vez mais deixar uma marca positiva em nome dos paraibanos, em particular dos sertanejos. Deputado, falando em transposição do Rio São Francisco, qual a importância de seu pai, Marcondes Gadelha,
no processo da transposição do Rio São Francisco? Olha, para aqueles que estejam nos assistindo pela internet, eu acho que essa camisa está com diz a camisa muito. aí. Eu tenho uma camisa que alude a esse trabalho de Marcondes. Tico, eu preciso fazer uma retrospectiva bastante longa. Em 1991, absolutamente ninguém falava sobre transposição no Brasil. Foi realizada uma audiência pública em Sousa, protagonizada por Marcondes, que era presidente do Instituto Tancredo Neves naquela altura, e por um grupo de abnegados sousenses. Eu sempre tento sintetizar, porque eram muitos os amigos, cerca de 30, 40 pessoas, que apostavam nessa causa, que apostavam que era possível a gente tentar, de alguma forma, mitigar o problema da estiagem, o problema crônico da falta de água na Paraíba, em particular na nossa região do Sertão. E eu sempre sintetizo tudo isso na pessoa de César Nóbrega, para que eu não cometa a injustiça de esquecer os outros nomes de outros paraibanos, de outros sousenses que estavam ali naquele instante. Mas o fato é que foi realizada essa grande reunião em Sousa em 1991. E foi trazido para o debate um engenheiro brasileiro de nome Roberto Simas, que trabalhava no Banco Mundial, em Washington, nos Estados Unidos. E o Roberto Simas era o responsável pela confecção do projeto técnico da transposição. A transposição, você sabe, vem sendo comentada desde o Segundo Império. Dom Pedro II chegou a ventilar a possibilidade. Simplesmente naquela altura da vida nacional não existiam as condições técnicas para se fazer uma obra dessa envergadura. Mas o projeto foi sempre discutido. Em 1984, quando era ministro, naquele tempo se chamava Ministro do Interior, Ministério do Interior, Mário Andreasa, que chegou a ser pré-candidato à presidência da República, tirou o projeto dos escaninhos, mas naquela ocasião se falava ainda na adução de 400 metros cúbicos por segundo. Para você ter uma ideia, a gente vai levar aí 30 anos nessa discussão. Hoje, o que se autoriza aduzir, o que se autoriza transpor, são 26 metros cúbicos por segundo. Pois bem, em 1984 se falava na transposição, um projeto ainda bastante diferente, onde se previa aduzir 400 metros cúbicos por segundo. Nesse encontro em Sousa, em 1991, com a presença desse engenheiro brasileiro radicado nos Estados Unidos, o engenheiro Simas, do Banco Mundial, se apresenta a transposição novamente para a sociedade paraibana. Marcondes se empolga muito com aquela ideia, era presidente do Instituto Tancredo Neves, tinha acabado de deixar o seu mandato de senador, não tinha sido reeleito senador, mas ainda tinha um trânsito muito bom em Brasília. E ele percebe que aquela é a grande resposta para o sertão da Paraíba. A gente sempre apostou muito na perfuração de poços artesianos, a gente apostou muito na construção de açudes, e essas são soluções que atendem comunidades difusas, que podem atender pequenas localidades, mas que não tinham a capacidade de atender o Nordeste setentrional como um todo. Nós estamos falando de 12 milhões de pessoas que conviviam e ainda convivem cronicamente com a falta de água potável. Pois bem, era a única solução que eu posso lhe dizer que era uma solução no atacado para toda essa região. Mas era uma solução cara, uma solução do ponto de vista de engenharia ainda complexa. Por conta disso, as pessoas começaram a dizer que Marcondes estava delirando, que era um projeto utópico, que nunca sairia do papel, que o Nordeste nunca ganharia uma obra que naquela época era dimensionada em 10 bilhões de reais. Na realidade, não estavam dando credibilidade, não é isso? Não davam credibilidade. Alguns diziam que eram apenas uma bandeira eleitoreira de Marcondes, mas ele tinha convicção. Ele sempre me disse, isso é uma coisa que nunca saiu da minha retina, que essa era a melhor solução técnica. Mais do que perfurar milhares de poços, até porque para nós paraibanos isso não resolve, porque 70% do nosso território repousa sobre o cristalino. Você vai perfurar o poço e não vai encontrar água, você vai encontrar rocha. Quando encontrar água é salobra. Então, especialmente para Paraíba, esse balanço hídrico nunca ia fechar. E ele ficou com isso na cabeça. Olha, é muito mais barato para a União, é muito mais barato para o governo federal fazer a transposição do que todos os anos engendrar todas essas soluções paliativas, como carros-pipa, pequenas perfurações, pequenos açudes. E ele começou a mostrar aquilo, a ideia foi ganhando corpo, foi ganhando massa crítica. Se no primeiro instante muitos duvidavam, no ano subsequente já tinha alguns que acreditavam, a coisa foi ganhando substância até o momento em que ele consegue criar, no âmbito da Câmara dos Deputados, ele já havia reconquistado o mandato de deputado federal, ele consegue criar, no âmbito da Câmara dos Deputados, em 1999, um grupo temático para debater, para discutir a transposição. E aí você se lembra desse momento histórico. Os estados da Bahia, de Alagoas e de Sergipe, num primeiro momento, se colocam radicalmente contra a transposição, porque a tese em que eles acreditavam é de que o rio secaria, que a gente ia tirar uma quantidade absurda de água, isso faria com que o rio secasse
a jusante da cascata da Chesf, que gera energia para toda a região Nordeste. Ele começou a mostrar que existiam estudos técnicos sérios, estudos ambientais, estudos de engenharia, que mostravam que nem havia risco para o rio, nem havia risco para as comunidades ribeirinhas. Essas eram as duas principais preocupações. Na medida em que esse debate vai avançando, que as pessoas vão conhecendo tecnicamente a ideia, ela vai conquistando mais espaço e aí, finalmente, já no início da década passada, no início dos anos 2000, a obra começa a sair do papel. Há que se fazer justiça ao ex-presidente Itamar Franco, porque lá em 1992 ele manda confeccionar o projeto base de tudo que está acontecendo hoje. Foi também porque Itamar teve essa coragem, numa audiência Marcondes apresenta para ele. Teve a participação também do ex-presidente Itamar, não é isso? E o ex-presidente Itamar, eu diria que foi o primeiro a levar a sério o projeto. Ele manda então confeccionar um projeto técnico. À época o ministro era um potiguar, um vizinho nosso, o falecido ministro Agnello Alves, que chegou a ser um político bastante influente no Rio Grande do Norte. Ele confecciona o projeto. Mas é só nos anos 2000, no início dos anos 2000, que o projeto começa a sair do papel. O ex-presidente Lula é o primeiro a dar o pontapé inicial, e aí o projeto vem sendo tocado por todos que sucederam. A ex-presidente Dilma tocou, o ex-presidente Temer tocou, e agora o atual presidente Bolsonaro veio recentemente aqui a São José de Piranhas para inaugurar a penúltima etapa do projeto. O projeto consiste de 2 grandes eixos: o eixo leste, que serve a Campina Grande, serve a uma boa parte do estado de Pernambuco, serve a Campina Grande, já está pronto há 4 anos. Eu não sei se você sabe desse detalhe, mas Campina Grande convivia com um rodízio que lhe impunha 5 dias sem água e apenas 2 dias com água na semana. Imagina uma cidade do porte de Campina Grande, com 450 mil habitantes, em que 5 dias da semana simplesmente não tinha água na torneira. A transposição corrige esse problema definitivamente. Você vai a Campina Grande hoje e não convive mais com esse flagelo. E aí faltava para nós o eixo norte, que é esse que serve o Ceará, o sertão da Paraíba e o sertão do Rio Grande do Norte. Essa etapa penúltima, que foi inaugurada pelo presidente Bolsonaro recentemente, as águas já chegaram em Engenheiro Hábitos, em Cajazeiras, Boqueirão, para quem é de Cajazeiras. As águas já começaram a verter, vão chegar a São Gonçalo nas próximas semanas, e daí ela cai na calha do Rio Piranhas e vai até o Rio Grande do Norte. Então, toda aquela história que se inicia com aquela reuniãozinha em 1991, em Sousa, ela hoje é essa verdejante realidade que vai trazer segurança hídrica para todos nós sertanejos. Se concretizou. E eu tenho muito orgulho de lhe dizer que, se Marcondes nunca foi do Executivo, se ele nunca assinou uma ordem de serviço, eu posso lhe dizer, sem nenhum cabotinismo, apesar de ser seu filho, com muito orgulho, eu posso dizer, sem cabotinismo, que se não fosse Marcondes, no primeiro instante, levando essa ideia para que ela fosse conhecida em outros quadrantes do país, nós não teríamos transposição hoje. Deputado Leonardo Gadelha, o senhor, o que o senhor pretende fazer por São José de Piranhas, especialmente nossa região? Olha, eu te diria que é um pouco daquilo que a gente falou na primeira pergunta. Acho que o parlamentar precisa estar atento aos grandes temas nacionais, precisa ter posição, precisa honrar. Os eleitores hoje estão mais atentos a uma miríade de possibilidades de acompanhamento do trabalho do parlamentar. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma grande inovação. Eu fico tão feliz de encontrar isso em São José de Piranhas. O podcast é uma linguagem muito moderna. Então eu estou aqui, tenho que prestar contas desse pequeno período em que já estou no mandato, e provavelmente, se for essa vontade de Deus e do povo da Paraíba, precisarei voltar inúmeras vezes aqui para prestar contas. O povo está atento, quer que a gente se posicione, não quer que a gente seja omisso nas grandes discussões nacionais. Mas também quer que eu cumpra o papel de parlamentar, que eu apresente projetos de lei, repito, que possam fazer diferença no dia a dia, que melhorem a vida do cidadão brasileiro. E no caso específico da região, o trabalho tem sido muito esse de todos os parlamentares, de canalizar recursos. Hoje, a possibilidade da gente levar dinheiro para as cidades que a gente representa é bastante grande. Todos os parlamentares têm conseguido fazer isso e têm impactado positivamente a vida das regiões. Então, o compromisso que eu preciso assumir com São José de Piranhas é nessas 3 frentes. Primeiro, de não ser um parlamentar omisso, quando a gente estiver fazendo as grandes discussões nacionais, participar ativamente, tentar escutar a população de São José de Piranhas, tentar escutar a população da Paraíba, porque eu digo sempre que quem escuta mais erra menos. Então, se eu ouvir muito, eu tenho as chances maiores de chegar a Brasília e me posicionar da maneira adequada. Apresentar projetos que também possam vir dessa conversa, desse contato permanente, dessa ausculta popular. E, por fim, tentar trazer recursos para fazer as obras que possam fazer diferença no dia a dia do filho de São José de Piranhas.
Deputado Leonardo Gadelha, atualmente, como está a sua posição no cenário político estadual e nacional? Bem, são dois temas bem complexos, eu vou pedir sua licença para me alongar em cada um deles. No âmbito estadual, o Partido Social Cristão, partido que eu presido na Paraíba, ele tem sido oposição nos últimos 12 anos. Ele foi oposição aos 8 anos do governo de Ricardo Coutinho e é uma oposição construtiva nesses 4 anos do governo de João Azevedo. E a nossa tendência é que nós permaneçamos aqui, por uma razão muito simples. Eu defendo uma tese que eu acho que é a mais cara, a mais importante da democracia, que é a alternância de poder. Mesmo quando você tem um governo muito bem sucedido, é bom que de tempos em tempos você troque quem esteja no governo. Por uma razão muito simples, nós seres humanos, nós temos uma tendência à acomodação. A gente precisa estar sempre instigado. Eu acho que quando você troca o governo, de tempos em tempos, você traz pessoas arejadas, com sangue nos olhos, que querem fazer a diferença. Até mesmo para se comparar. Essa emulação é positiva, quando você quer mostrar que é capaz de fazer mais do que o governante anterior, que você tem condição de fazer o seu Estado dar um pulo, dar um salto no processo de desenvolvimento. Então, eu acho que a alternância de poder é o que há de mais relevante, mais sacrossanto no regime democrático. Se nós estivermos na oposição ao longo desses 12 últimos anos, não faria nenhum sentido, seria absolutamente incoerente na hora em que há essa possibilidade de alternância de poder, de trazer um quadro novo, de trazer uma ideia nova, não fazê-lo nesse campo. Acontece que a oposição provavelmente virá num primeiro turno fragmentada. Há uma tendência muito grande de que nós tenhamos 3 candidaturas. Já estão postas as candidaturas do deputado federal Pedro Cunha Lima e do apresentador de rádio e televisão de João Pessoa, candidato a prefeito, que chegou no segundo turno. Nilvan Ferreira, que é inclusive filho aqui da região, filho de Cajazeiras. Há uma possibilidade muito forte, cada vez mais concreta, do senador e ex-prefeito de Campina Grande, veneziano Vital do Rego, também lançar o seu nome. Acho que teríamos 3 grandes opções. Estamos falando aí de 3 grandes opções, cada um a seu modo, cada um a seu modelo, poderiam fazer governos muito bons. E o que me parece mais importante para o cenário estadual é que há uma boa vontade da parte dos 3 em formar uma união no eventual segundo turno. Se, porventura, o atual governador, como as primeiras pesquisas indicam, garantir uma vaga no segundo turno, haveria uma aglutinação dessas 3 candidaturas, Nilvan, Pedro e veneziano, em torno daquele nome que chegar ao segundo turno. E aí as chances da oposição de vitória são quase que totais. Na minha avaliação, são chances muito grandes de vitória nesse eventual segundo turno. Portanto, o PSC vai afunilar esse processo ao longo dos próximos dias. Nós devemos anunciar o candidato governador com o qual vamos seguir, com o qual vamos marchar, e já adiantamos que, da nossa parte, a gente vê com muito bons olhos essa possibilidade de aglutinação, de acomodação dessas 3 forças no segundo turno, porque eu acho que isso daria a vitória. Então, nós teríamos aquilo com que sonhamos, a alternância de poder, e teríamos uma candidatura competitiva, que também é importante. Ninguém pode tapar o sol com a peneira. Acho que isso é o que deve acontecer na cena política estadual ao longo desses próximos meses. Antes do senhor falar no cenário nacional, qual a avaliação que o senhor faz do governo João Azevedo? Eu procuro ser muito justo, Tico. Em que pese eu ser da oposição, eu acho que todos os governantes que conviveram com esse período da pandemia merecem uma avaliação mais condescendente. Se eu fosse governante, eu teria tido muitas dificuldades, porque isso foi algo que pegou de surpresa o mundo inteiro. Governantes de países muito desenvolvidos passaram por momentos muito difíceis. Então, eu tenho condescendência com o prefeito da minha cidade, eu tenho condescendência com o governo do meu estado, eu tenho condescendência com a presidência do meu país, porque eu sei que era um momento de muita dificuldade. Colocado isso, eu quero dizer que a gente teve um tempo, tem uma curva de aprendizagem, que a gente vai vendo o que foi acontecendo em outros lugares, que a gente poderia ter agido de forma mais rápida e que, uma vez conhecidos os detalhes da pandemia, a gente poderia ter tentado voltar à normalidade com um pouquinho mais de celeridade. Então, colocando tudo isso para tentar fazer uma análise justa, eu acho que é um governo morno. Eu acho que tem que ser levado em consideração o fato que a pandemia trouxe muitas dificuldades para todos os governantes, mas acho que ainda assim poderia ter sido feito mais. Então, eu daria uma nota 5, uma nota 6, acho que é um governo morno e acho que é a conclusão, o encerramento de um ciclo. Como eu lhe falei agora há pouco, eu acho que a gente precisa ter essa alternância de poder
e com o governo morno a gente caminha ainda mais para que essa alternância se concretize em 2 de outubro. Na opinião do senhor, a pandemia atrapalhou um pouco a administração? Indiscutivelmente, eu não vou tapar o sol com a peneira e não esperem de mim, quem me conhece bem na política que eu faço em Souza, os meus amigos de longa data sabem disso. Não esperem de mim nenhuma posição jacobina, não esperem que eu seja agressivo, esperem que eu seja justo. Eu sei que a pandemia atrapalhou todas as administrações. E eu sei que se eu estivesse em uma administração, eu também teria dificuldades. Acho que todo mundo precisa fazer esse exame de consciência. Agora, ainda que nós tenhamos tido uma pandemia, em face dessa curva de aprendizagem, em face de tudo que o mundo já mostrava, acho que era possível ter feito mais. Então, por isso é que eu fico nesse meio do caminho e avalio o governo estadual como um governo morno. No cenário nacional, qual a sua posição, deputado? Bom, o PSC é um partido que, em que pese numericamente ser pequeno, nós temos 11 deputados federais, um senador, um governador, é um partido bastante ousado. Nós lançamos candidato a presidente da República em 2014. Em 2018, nós lançamos candidato a vice-presidente da República, era o doutor Paulo Rabelo de Castro, que é um dos principais economistas desse país, era o candidato a vice do senador Álvaro Dias. Então, o PSC é sempre ousado e ele, mais uma vez, tem a pretensão de lançar candidato a presidente da República. Acontece que agora nós tivemos uma mudança na legislação bastante profunda, que é essa que impede a realização de coligações proporcionais. E nós temos uma espécie de uma espada de Damocles na cabeça dos partidos de porte médio e pequeno, que é a tal da cláusula de barreira. Os partidos vão deixar de existir se não obtiverem 2% dos votos para deputado federal no Brasil e em pelo menos 9 estados da federação. Então, isso nos obriga a dar uma ênfase muito grande às disputas de deputado federal. Há uma possibilidade, então, em face disso, de não lançarmos candidato a presidente. Nessa próxima terça-feira, eu estou indo segunda-feira para Brasília, na próxima terça-feira nós teremos um encontro da bancada e na semana subsequente um encontro da nossa Comissão Executiva Nacional, onde nós vamos debater esses caminhos, todas essas possibilidades. Se nós lançaremos candidatura própria, se não lançaremos e, na hipótese de lançar, quem nós vamos apoiar. Isso será decidido pela maioria. O partido é um partido muito gregário que tem esse hábito de dar voz a todos os seus filiados. A maioria vai decidir qual o caminho que o PSC vai seguir. Bom, estamos conversando com o deputado federal, o Leonardo Gadelha, do partido PSC da Paraíba. Deputado, atualmente, ou melhor, o senhor já foi presidente do INSS, não é isso? Como o senhor avalia a presidência hoje? Olha, eu sei que são inúmeras as críticas da população e essas críticas são justificadas. O cidadão não pode ser a vítima de todo esse processo, mas eu preciso fazer uma defesa muito ardorosa dos servidores do INSS. Eu fui seu presidente e conheço a dedicação que os funcionários do INSS devotam à causa. Nós temos 2 limitadores, que são os responsáveis por essa fila, por essa demora tão longa, quando se pede um benefício, quando se espera uma perícia. O primeiro limitador é legal. Só podem fazer análise de um processo o servidor concursado do INSS. Então, se um presidente do INSS que esteja à frente, até bem pouco tempo estava um outro paraibano, Leonardo Rolim, daqui de Cajazeiras. Se ele, porventura, quisesse convocar, requisitar servidores públicos de outros órgãos, esses servidores não poderiam fazer análise dos processos, porque a lei é clara, só pode fazer análise de um processo, concessão de um benefício do INSS, o servidor de carreira, o servidor concursado. E o outro problema está vinculado a esse, que a força de trabalho é declinante e o declínio tem sido muito intenso. Para você ter uma ideia, no começo da década, em 2010, no começo da década passada, o INSS tinha 50 mil servidores no Brasil. Quando eu fui presidente entre 2016 e 2017. Essa força de trabalho havia caído para 32 mil servidores. E agora, em 2022, esse número caiu para 23. Então, no espaço de 12 anos, o INSS perdeu mais da metade da sua força de trabalho. Nesse mesmo período, a população ficou mais longeva, está vivendo mais, graças a Deus. As pessoas estão usufruindo do benefício por mais tempo e novos benefícios foram criados. Então, é uma conta que matematicamente não fecha. Você tem mais gente solicitando seu direito, estão solicitando o que é direito da população, mas você tem menos servidores na casa. Eu ainda tive a oportunidade de criar um mecanismo, que é o meu INSS, que pelo menos acabou com a fila física. Você não vê mais aquela chaga social das pessoas chegando às 4 da manhã no agência do INSS para pedir uma senha para poder ser atendido. Hoje, todos os pedidos são feitos eletronicamente. Isso eu tenho orgulho de te dizer que foi implementado na minha gestão em 2017, quando eu era presidente do INSS. Então, hoje, qualquer cidadão brasileiro faz a sua reivindicação
por um celular, por um computador, pelo telefone, pela central 135. Então, pelo menos, aquele desconforto de você ter que ir 4 da manhã, 5 da manhã, como a gente via no passado, isso acabou. Por outro lado, a espera pelo resultado tem sido muito longa. 6, 7, 12, a gente tem relatos de pessoas que estão esperando há 1 ano e meio pelo resultado do INSS. E aí não tem mágica. O que tem que ser feito é concurso público. Ou você altera a lei, você permite que outros servidores sejam requisitados e eles possam fazer, mas há um perigo, porque eles não conhecem a legislação tão aprofundadamente. Você também teria um tempo aí para que eles pudessem se familiarizar com a legislação, para conceder ou denegar de maneira precisa, ou você faz concurso público. Eu, quando fui presidente em 2016, deixei 2 ofícios para o Ministério do Planejamento, mostrando que naquela época já era muito importante, já era fundamental que realizássemos concurso público. Não houve concurso naquela época e não houve tão pouco. Me parece que agora há uma sinalização no orçamento para que seja feito um concurso em 2022. Isso é muito importante e vai aliviar muito essa espera, essa demora tão grande que todos os cidadãos têm enfrentado para ter a sua solicitação pelo menos respondida. Deputado Leonardo Gadelha, do PSC. Deputado, voltando à campanha política, né? O senhor é deputado federal, né? Está novamente no pleito, né? Para se reeleger. Como anda a sua política, deputado? Olha, é uma campanha que começou um pouco atrasada por uma razão. Os companheiros de Souza, alguns companheiros aqui da região sabem disso. Num determinado momento, nós do PSC havíamos escolhido um outro nome para a disputa de 2022, do médico e empresário souzense, radicado em Campina Grande, Dalton Gadelha. Ele havia topado essa missão. Eu acho que era um nome excelente para Paraíba, por tudo que Dalton encerra hoje. Dalton é um empreendedor nato, é um homem que criou a Unifacisa e que agora está prestes a inaugurar o maior hospital do interior do Nordeste. Nenhuma outra cidade do interior do Nordeste tem algo parecido. É um hospital de mais de 400 leitos, sendo que a metade desses leitos é destinada ao SUS, que vai ser inaugurado agora entre os meses de maio e de junho. O empreendedor nato hoje é um dos maiores empregadores da Paraíba, gera quase 4 mil empregos diretos e é um visionário. Eu acho que é uma pessoa que poderia representar muito bem a Paraíba, tanto pelo que fez materialmente, tangencialmente, mas principalmente pelo que faz em termos de inspiração, quantos que ele pode tocar e inspirar. Ele havia topado essa missão, mas infelizmente um problema de saúde na sua família relativamente grave fez com que ele precisasse declinar da iniciativa. Então, o PSC voltou a mim, eu havia tomado a decisão de não disputar esse pleito de 2022, mas você sabe que isso é uma paixão que corre nas nossas veias. Está aqui o vereador Demir, que sabe disso. Quem milita politicamente costuma ser apaixonado, não costuma fugir do desafio. Eu não posso negar para você que tenho muito amor pela atividade política. A atividade política é aquela que lhe permite resolver problemas. Eu digo que resolver problemas é algo que vicia. Quando você resolve o problema de uma comunidade, quando você resolve o problema de um estado, de um país, você se sente muito feliz, muito realizado. Então, a atividade política é aquilo que lhe permite realizar problemas e resolver problemas no atacado. Quando fui instado novamente, tomei a decisão de concorrer. Tenho começado a minha peregrinação, repito que acho que realmente foi um processo que se iniciou tarde, agora em dezembro de 2021, mas acho que ainda há tempo, a julgar pelos primeiros resultados, pelos bons apoios que eu tenho conseguido angariar, acho possível que se logre êxito. A minha tentativa é de mostrar um pouco da minha biografia, um pouco das minhas propostas, um pouco de quem sou eu, para que a gente tente conquistar mais corações e mentes e para que dessa vez eu não bata na trave, consiga entrar com bola e tudo e quem sabe representar bem os paraibanos em Brasília. Deputado Leonardo Gadelha, o que o povo da Paraíba pode esperar do senhor lá na Câmara Federal? Eu digo, acho que muito trabalho, um trabalho muito sério. Eu não faço esse discurso que eu acho que é um pouco cansado da demagogia barata de dizer que você vai ser o salvador da pátria. Eu acho que do homem público ninguém precisa esperar a cura para nenhum dos males do país. Basta que o homem público não seja parte da doença. Ele não precisa ser a cura de nada. Não é ele que vai curar. A cura para todos os nossos problemas vai se dar conjuntamente. É uma sociedade inteira que constrói um país. É claro que os seus representantes políticos têm uma função muito importante, mas se eles exercerem essa função com denodo, com seriedade, com zelo, com probidade, eles já estarão dando a sua parcela de contribuição. Então não espere de mim um discurso demagógico. Leonardo não vai mudar a Câmara dos Deputados, Leonardo não vai mudar a história do Brasil, mas Leonardo vai tentar fazer o seu trabalho da maneira mais digna possível,
vai tentar honrar a confiança dos votos de São José de Piranhas, de Cajazeiras, de Souza, da Paraíba, vai tentar sempre aparecer positivamente. Quando um paraibano vir um comentário no podcast da JRT ou estiver assistindo a TV Globo, que algo seja mencionado de Leonardo, que seja positivamente, para que esse paraibano tenha orgulho do voto que pôde emprestar. Então, o compromisso que eu faço é um compromisso um pouco mais terreno, é menos etéreo. Eu não prometo mudar o mundo, eu prometo não ser parte da doença. O ex-vereador Demir Ferreira tinha alguma pergunta a fazer ao novo deputado? Bom dia, povo de São José de Piranha. Pela terceira vez que eu estou votando em Gadelha, a quarta, né? 2 em Léo e outra no pai. Na verdade, eu mesmo não acreditava nessa transposição. Quando o Marcondes me procurou, eu disse, Marcondes, e aí? Aí ele disse, eu vou realizar esse sonho da Paraíba que necessita dessa água. Eu acho que Marcondes trouxe o maior benefício para essa cidade. A cidade mais beneficiada na Paraíba vai ser São José de Piranha. Pode ter certeza disso. Então, eu tenho certeza que Léo vai dar continuidade ao trabalho do pai, porque eu conheço essas figuras. São humildes, são pessoas do bem. Pode ter certeza disso, que São José de Piranha não vai se arrepender em votar em Leonardo Gadelha para deputado federal. Deputado federal, estamos conversando com o deputado federal Leonardo Gadelha, né, do PSC da Paraíba. Deputado, o senhor tirou uma boa votação, mesmo como suplente, foi bem votado. O senhor acredita que dessa vez emplaca? Eu preciso acreditar. Esse é o combustível do candidato. Vai emplacar, né? O candidato tem que acreditar que tem chances reais. Eu acho que sim, acho que a gente está começando a montar bem a estrutura. Companheiros como Demir, de longa data, companheiros novos que se assomam agora nesse instante. A coisa começa a ganhar uma dimensão, começa a ganhar um corpo. Há um elemento realmente novo que é dificultador desse processo, que é a proibição de realização de coligações. Então você acaba tendo que cuidar não só da sua candidatura, mas da formação de uma nominata também competitiva. E isso vai ser um desafio não só para mim, mas para todos os postulantes. A gente precisa ter um conjunto de votos que façam o partido ultrapassar o quociente, que hoje na Paraíba gira em torno de 165 mil votos. É muito difícil que um candidato individualmente alcance esse patamar, então ele vai ter que trazer outros quadros para fazer. Esse trabalho eu também tenho procurado fazer. Acho que nos próximos dias a gente vai fazer anúncios aí de alguns nomes relevantes, importantes, que vão se incorporar à luta do PSC. Então acho que trabalhando nessas 3 dimensões, abraçando os amigos de longa data, criando novas amizades e fortalecendo a chapa nominata do partido, acho que é possível que se logre êxito, sim. Aqui na cidade de São José de Piranhas, o senhor tem o apoio do ex-vereador Demir, do ex-vereador Claudiano, tem mais outras lideranças políticas ele apoiando, deputado? Olha, eu tenho aqui uma lista de grandes amigos, alguns desses amigos já declararam votos, com outros eu ainda estou conversando, e eu não gosto de colocar a carroça na frente dos bois. Todas as pessoas têm o seu tempo, a Bíblia nos ensina isso, né, que há um tempo para tudo. Então, alguns desses amigos já declararam o seu voto, com outros eu ainda botei o diálogo. Eu vou citá-los todos, mas fazendo essa ressalva, que alguns deles ainda podem escolher um outro caminho, eventualmente. Acredito que não, acredito que a grande maioria estará com essa nossa missão. Mas, de uma maneira generalizada, eu preciso muito agradecer a Claudiana, a Luiz Neto, a João Paulo, a Ronaldo, a Verlândia, Clériston, Vicente, André, Doutor Lacerda, Buchada, que inclusive tive a oportunidade de visitar hoje, Nenê, Eduardo, Nenê Pedrosa, Cleonaldo, Clédson, Edinando e Francione. São alguns dos amigos com os quais eu conto. Alguns deles já declararam o seu voto, com outros tantos eu ainda vou voltar a dialogar, mas acho que, sob a coordenação do meu grande amigo Demir, é possível que a gente realmente monte uma estrutura que impacte positivamente aqui em São José de Piranhas e quem sabe a gente conquiste aí alguns bons votinhos para nos ajudar nessa caminhada. Deputado, eu deixo o espaço do podcast aqui, direto do estúdio da JRT Produtora, para seus cumprimentos finais. Olha, Tico, eu quero mais uma vez agradecer a você, a Tairone, parabenizar novamente. É muito importante. O que vocês estão fazendo aqui é uma aposta em 2 frentes. No primeiro lugar, vocês apostam numa nova tecnologia. Isso é fundamental. O mundo, a partir de agora, vai ter como fio condutor as novas tecnologias. A gente vivia um período, no Brasil e no mundo, em que o grande fio condutor era a ideologia.
as pessoas se colocavam como de esquerda, como de direita, e as respostas tinham que vir de um Estado maior, de um Estado mais magro. A partir de agora, a partir dessa década, as respostas todas vão vir da tecnologia. Os gestores bem-sucedidos vão ser os gestores que apostarem em tecnologia. Nós vamos ter respostas tecnológicas para a maior parte dos problemas sociais. E o que vocês fazem ao criar um espaço como esse aqui em São José de Piranhas é demonstrar para a cidade, é demonstrar para a região que isso está acontecendo, que essa renovação, que essa transformação social já começou. E em segundo lugar, apostar no bom jornalismo. Porque se o podcast é a ponta do iceberg dessas novas tecnologias no que diz respeito à comunicação, vocês estão também apostando numa nova forma, numa forma transparente de fazer jornalismo. Então eu preciso muito parabenizá-los, falar da honra que tive de participar do programa, incentivá-los fortemente, continuem nessa pegada, continuem nesse caminhar, porque indiscutivelmente vocês estão abraçando o futuro, vocês estão abraçando o que vai conduzir a vida, não só em São José de Piranhas, não só no Paraíba, não só no Brasil, mas a tecnologia vai ser o fio condutor da vida nessa nova década. E a todos os que estiveram nos ouvindo, nos acompanhando, agradecer pela oportunidade, pela distinção de terem me ouvido, pedir para que conheçam um pouco da minha biografia, que conheçam as minhas redes sociais. No Instagram o meu perfil é Leonardo Gadelha PB. Lá vocês vão ver um pouco do que eu já fiz no passado, conhecer um pouquinho da minha vida, conhecer um pouco das minhas propostas. Eu não quero, claro que ter o apoio de Demi, ter o apoio de todos esses amigos é muito importante, porque serve como uma chancela. Mas eu acho que também é muito relevante que as pessoas me conheçam, que tenham a certeza de que estão votando numa pessoa de bem, que pode representá-las dignamente em Brasília. É isso que eu espero de todos. Deputado, eu lhe agradeço aqui a sua presença, a presença deste ilustre deputado, né? O nosso Leonardo Gadelha, do PSC da Paraíba, e dizer sucesso no seu novo pleito, né, como deputado, como pré-candidato, né, novamente, e que represente bem o povo da Paraíba lá no Senado, aliás, lá na Câmara Federal. Olha, o Senado você está profetizando, hein? Quem sabe um dia eu chego lá. Deus quiser. Mas o que eu peço só no final é que Deus dê muito discernimento, muito tirocínio, muita vontade de trabalho para fazer isso que você está pedindo, para que eu represente bem a Paraíba. Voltando sobre a mídia, eu não sei, você que está de frente aí da mídia, esse ano de campanha, como é que vai ser? Vai ter comícios? Com a pandemia, você sabe que deu... Aí esse podcast vai dar uma ajuda, né? Não tem a menor dúvida. Eu acho que a comunicação vai ser muito eletrônica, as redes sociais vão ter muito peso, os podcasts vão ter muito peso. Eu acho que a gente não volta mais àquela tradição de muitos comícios, talvez um comício por região, com os candidatos a governador. Não acho que nós teremos mais aquela dinâmica do passado sendo reavivada, não. A pandemia foi um divisor de águas também nesse tocante. Então a aposta é muito nessas novas tecnologias. Na mídia, tecnologia. Tecnologia, podcast, redes sociais. A campanha vai ser muito feita por aí. É isso que eu digo a todos os políticos, né? Que se atualizem, que isso é uma atualização, né? Sim, sim. Não se compara hoje... Para você ver, eu sei que fazer um comício tem, vamos supor, 5 mil pessoas, 4 mil. Mas hoje em dia, você amanhece o dia, vai tomar café, já está com o celular na mão. Sim. Tá entendendo? Aí vem uma divulgação maior. Então, eu acho que a rede social e hoje os podcasts, YouTube, todas as plataformas de streaming, é o canal de divulgar a política. Eu assino embaixo, eu concordo plenamente. Certeza, né? Com certeza. Aí sim, outra coisa, uma estrutura dessa, gente, eu vou divulgar aqui em rede nacional, estrutura aqui São José de Piranhas, por incrível que pareça. Você é de onde, né? De Souza? Sim. Não tem ninguém de São José de Piranha que veio para essa mesa. É interessante, né? Tem bastante, tem deputado, que eu não vou citar os nomes, que aqui a gente não está para citar nomes, mas é assim, né? Deixa o que Deus quiser e vamos trabalhar com quem está vindo para a JRT, né? Não? Mas eles vão se dar conta disso. Às vezes também existe um bloqueio geracional. A gente também precisa compreender isso. Algumas pessoas de outra geração não entendem ainda a penetração que essas tecnologias têm, mas vão entender. Vão. Daqui a pouco tudo vai ser feito realmente pelo celular. Quando chegar o 5G, nós estamos aí com o 5G batendo na nossa porta. Aí a velocidade de realização das coisas é outra, a latência é mínima. Você dá um comando aqui, você vai ver coisas, Tico, você vai ver coisas que parecem de ficção científica. A pessoa vai fazer uma cirurgia remotamente. Você vai ter um médico no Sírio-Libanês, em São Paulo, ele vai usar um braço robótico, e aqui na outra ponta, no interior da Amazônia, não tem um médico, vai ter também um braço robótico seguindo o comando dele. Você vai ver cirurgia sendo feita remotamente. Isso é só um exemplo do que está por vir aí nos próximos anos. Vem bastante coisa nova. E eu não estou falando próximos anos 20, 30, não. Estou falando de 3, 4. É coisa para já.
Então, vocês da JRT estão à frente do tempo. É isso aí. Obrigado, deputado Leonardo Gadelha, deputado federal do PSC da Paraíba. Demi quer dar suas considerações finais ao deputado. Na última campanha, Léo tirou 600 e poucos votos em São José de Piranha. Dessa vez nós vamos chegar a 1.500, se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas um abraço, deputado. Muito obrigado, Tio. Obrigado a todos vocês. Boa viagem à cidade de Souza e sucesso. Muito sucesso. Agradecer Amém. a presença aqui Eu na que agradeço JRT pela Pro Tour. E vem oportunidade. Com projetos certeza. novos que tá por vir por aí. Então, as portas estão abertas. Seja Muito bem-vindo. obrigado. Estaremos sempre juntos. Para encerrar, quem vai encerrar é você. Você tem que agradecer a galera aí. Bom, eu quero agradecer. E dar um tchau, obrigado. Mais uma vez, agradecer a presença do deputado federal Leonardo Gadelha, agradecer a presença do nosso conterrâneo amigo, ex-vereador de São José de Piranhas, Demi Ferreira. Agradecer aqui ao nosso diretor, né? Tairone. E agradecer também ao Claudiano, ex-vereador também de São José de Piranhas, e os amigos que vieram com o deputado lá da cidade de Souza. Então, um abraço a todos, né? Fiquem com Deus e até outra oportunidade. Se Deus quiser. Tchau, tchau.